Reflexão: a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus. O texto de hoje é Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O quarto evangelho, como é conhecido, o Evangelho de João, escrito pelo apóstolo que tinha esse nome, tem o propósito de mostrar Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o Verbo divino, pois este evangelho procura mostrar a divindade de Jesus. Diferente dos 3 evangelhos anteriores, conforme aparecem nas Bíblias em português, o Evangelho de João começa mostrando a origem divina de Jesus. Em vez de falar de seus pais terrenos, em vez de anunciar o seu nascimento na terra, o Evangelho começa mostrando a pré-existência de Jesus, apresentando-o como o Verbo, como o Logos, como a Palavra. O Evangelho começa com um hino que vai do versículo 1 ao 18. Geralmente é conhecido como o prólogo do Evangelho. Ele apresenta um sentido teológico de extrema importância, pois mostra Jesus Cristo como o Verbo que já existia antes da criação do mundo, que estava com Deus e que era Deus. Este Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os seres humanos. Ele tabernaculou-se. Mas há algo muito especial que precisa ser compreendido acerca do quarto evangelho. É que, junto a outros assuntos, este evangelho se refere a um total de 7 milagres, ou 7 sinais realizados pelo Senhor Jesus para manifestar a glória de sua divindade e para que os seus discípulos acreditassem nele, conforme está relatado diversas vezes ao longo dos 21 capítulos desse evangelho. Os milagres são os seguintes: a água transformada em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico. Em quarto lugar, a multiplicação de pães e peixes. Em quinto lugar, Jesus anda sobre as águas do mar da Galileia. Em sexto lugar, a cura de um cego de nascença, conforme o capítulo 9, versículos de 1 a 12. E em último lugar, a ressurreição de Lázaro, conforme o capítulo 11, versículos de 1 a 44. Estes atos milagrosos tinham um propósito. O relato deles, o registro deles, estava vívido na mente do escritor, na mente do autor do Evangelho, em destacar o sentido profundo que cada um destes milagres possui, com o objetivo maior de mostrar que estas eram atividades messiânicas
de Jesus. Tanto é que o enfoque é logo realçado pelos diálogos e discursos que em diversas ocasiões acompanham o relato dos sinais, conforme se vê no capítulo 5, dos versículos 17 ao 47, capítulo 6, dos versículos 25 ao 70, capítulo 9, dos versículos 35 ao 10 e também o capítulo 11, dos versículos 7 ao 16, do 21 ao 27. Em todos estes relatos, há um comentário, há uma explicação das atividades messiânicas realizadas por Jesus, para que os seus discípulos acreditassem nele e para que os judeus compreendessem que, de fato, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, Jesus, o Nazareno sem igual, era de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cristo, isto é, o ungido de Deus, o libertador. Os versículos que lemos encerram grandes verdades. A primeira, que ele sempre existiu, que ele sempre foi Deus, que a palavra criativa, a palavra criadora do Pai, tornou-se carne, tornou-se um ser humano. E não somente isso, a luz dos homens, isto é, a revelação da natureza e da vontade de Deus, se faz presente por meio de Jesus Cristo. Mas o versículo 4 encerra uma verdade extremamente importante e extraordinária. Nele estava a vida eterna, a vida que Deus dá aos seres humanos por meio do Verbo divino, por meio dessa pessoa bendita chamada Jesus. Creia nele, seja abençoado, reconcilie-se com Deus, seja salvo, perdoado e edificado para receber a vida eterna que só Ele tem. Amém.